Fala galera, eu sou o Bruno, paroquiano aqui da Matriz, e nesse tempo de isolamento social, quarentena, a gente teve a ideia de criar um bate-papo, um talk show com as pastorais sociais. O que consta nisso? A gente vai chamar alguns participantes das pastorais para bater um papo, saber um pouco mais sobre caridade e santidade. Mas antes disso, antes de começar, você já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e lembra de ativar o sininho para você não ficar por fora de nada, hein? E roda a vinheta! Gente, vai ter vinheta? Vai! E hoje o tema que a gente vai conversar aqui é sobre caridade e criatividade. Por isso, eu quero chamar aqui os meus grandes amigos, Milena Delfino e Mike das Dores, pastoral da criança e pastoral dos vicentinos. Pode entrar, galera! Seja muito bem-vindo! Opa! E aí, meu irmão? E aí, Milena? Olha só, tem aqui, álcool em gel para vocês, Vamos conversar protegido. Passar o gel, lavar a mãozinha. Tá saindo, isso aí. Ninguém tá vendo ali no vídeo, mas Tá saindo. Tá saindo aqui, viu, gente? Eu já passei antes de começar o programa. Isso aí. Bloqueou o celular. Para começar já o bate-papo, vamos direto ao ponto. Milena e Mike, queria saber de vocês assim, por que você escolheu a pastoral da criança? O que te atraiu na pastoral da criança? Então, eu lembro que assim que eu cheguei na paróquia, há mais ou menos quase 5 anos atrás, a paróquia estava anunciando muito nas missas a questão da pastoral da criança, que tinha já pessoas de mais idade, que tinha poucos membros, e a pastoral estava para acabar, ia fechar, ia deixar de ajudar as crianças, e aquilo me tocou muito, me chamou muita atenção. Então, eu decidi procurar, conversar com ele, procurar a coordenação para entrar e começar a ajudar nesse trabalho, né? E aí fui, gostei, conheci o trabalho. Fui ficando e estou aí agora, quase 5 anos. Muito bom. E Mike, por que você escolheu os vicentinos? Então, foi uma situação bem semelhante, né? Foi no mesmo período. Os vicentinos estavam com poucos membros, uma demanda muito grande, né, de ajuda. E aí, ouvindo, né, o padre fazendo os avisos na missa, aquilo tocou meu coração e eu decidi entrar, né, participar. E aí, estou aqui até hoje também, né? Aí, perto disso também, né? Próximo de 5 anos de pastoral. E, Milena, eu queria saber, assim, de você, quais são os desafios que você encontra na pastoral da criança? O que você vê como dificuldade de poder exercer esse trabalho pastoral? Então, desde o princípio, a primeira coisa que assusta, né, quando a gente entra na pastoral, é o contato com o que é diferente. É uma realidade completamente diferente da nossa. São pessoas que conversam de outros assuntos, que vivem uma outra realidade nas comunidades carentes, às vezes situações de violência, de tráfico de drogas, de ter que lidar com isso. Dá uma carência material, daí o que isso vai gerando na pessoa. Esse é um desafio que continua, né? E vai mudando, conforme a situação às vezes vai piorando nas comunidades, a situação vai se agravando, a gente vai tendo que lidar cada vez mais de novas formas. E além disso, a pastoral da criança também é ecumênica. Então, assim, a gente recebe mães de todas as religiões, de todas as partes, e a gente também tem que sempre se reinventar, para falar com a mãe que é católica, mas também com a que é protestante, espírita, ou seja lá, qual for a religião. Tem que estar pronto para encarar tudo aquilo que vai chegar, sempre, né? Isso aí. E, Mike, me tira uma dúvida, assim, a gente vê que existem pessoas que se colocam disponíveis para ajudar, mas, não sei, às vezes ela tem medo, ou então fica com vergonha. O que a pessoa precisa fazer, assim, para chegar mais perto e poder ajudar? Eu acho que essa resposta, assim, ela não se restringe só aos vicentinos, né? Mas eu acho que, de maneira específica, as pastorais sociais, mas em qualquer pastoral da igreja, né? Porque, foi como você disse, às vezes a pessoa tem um interesse, quer ajudar, mas acha que precisa de alguns pré-requisitos, né? E o básico e o inicial para a pessoa conseguir, né, ajudar é estar disponível, é querer. Né? E aí, conforme for o desenvolvimento dentro da pastoral, ou ela vai percebendo as demandas, ela mesma vai se aperfeiçoando, né? Vai entendendo a dinâmica, mas para começar é só ter o coração disponível, né?
Exatamente. E a gente não está aqui procurando... Às vezes eu tenho alguma pessoa que fala assim, ah, mas eu não sei fazer nada, eu não sou bom em nada, e a gente não está procurando isso, né? Exatamente. A pastoral social não procura ninguém que tenha algum currículo, alguma coisa em nada, só a disponibilidade mesmo, né? Tem até uma frase meio clichê, né? Que Deus ele não escolhe os capacitados, né? Ele capacita os escolhidos. Isso aí. Então é mais ou menos nessa ótica mesmo, né? Assim, se Deus toca o nosso coração e nos chama a fazer, cara, Ele vai instruir, Ele vai guiar o caminho. É claro que a gente pode buscar sempre melhorar, mas a ideia é que o coração do escolhido seja sempre o primeiro, né, passo. E Milena, falando assim um pouco mais adentro do tema de hoje, né, que é criatividade e caridade, como você acha que isso funciona dentro da pastoral da criança? Elas se relacionam? Sim, eu acho que também exige muito de nós a todo tempo, como eu falo, né, tem que se reinventar para fazer as coisas. Quando eu entrei na pastoral, realmente a situação era muito complicada, e muitas crianças, muitas mães, né, as pessoas já com dificuldade, e aí você tem que parar, pensar, né, me pedir uma iluminação de Deus também nesse ponto da criatividade. E aí, o que eu vou fazer? Como é que a gente pode criar? Né? E aí vem a ajuda das pessoas, vem o que Deus vai ajudando, vai inspirando, e a gente vai se reinventar para acompanhar as mães. Ah, fechou a comunidade, a gente não pode mais fazer visita numa favela, no morro. Então é rede social, criar outras alternativas o tempo todo para que a gente consiga ajudar as pessoas. Né? Deus providencia, Deus provê, Deus proverá. E Mike, falando assim da experiência da criatividade com a caridade, você consegue exemplificar para a gente o que aconteceu nos Vicentinos, onde teve uma experiência com isso? Você consegue dizer para a gente assim? Eu penso em muitos exemplos, né? Mas vou trazer um que é bem simples e que mostra o quanto que a gente precisa se reinventar, como a Helena falou, né? Na questão da criatividade. O intuito da pastoral, né, dos Vicentinos, é prestar esse auxílio da alimentação. Então, assim, aquilo que está na direção, na regra da pastoral, né, da associação do movimento, é o auxílio à alimentação. Só que a gente sabe que no contato com o ser humano, né, outras demandas vão aparecendo, outros sofrimentos, né, que excedem a questão da alimentação. Então, em um momento, uma assistida nossa precisou de uma medicação. Né, e aí ela veio até a gente dizendo que ela não tinha dinheiro para conseguir aquela medicação. Sim. E aí nós conversamos, né, entre os membros, a coordenação, e a gente se organizou para tentar conseguir alguém que pudesse doar essa medicação para ela. E a gente conseguiu. Então, assim, naquele momento a gente precisou ser criativo, né, pensar em alguma alternativa para tentar ajudar aquela pessoa, né. E Milena, você consegue dizer para a gente também uma experiência onde você teve que usar dessa criatividade que Deus dá para poder falar sobre a pastoral da criança? Como mais vezes são muitos exemplos, né? Porque acho que várias vezes trabalho a gente para em alguns momentos e aí, o que a gente faz agora? Verdade. Mas também teve um caso, né, de uma mãe, né, a gente lida com gestantes e crianças até 6 anos de idade, então uma mãe perdeu um neném, né, ele passou mal, veio pronto-socorro e ele acabou falecendo em 11 meses. Então aquela confusão toda, a gente conversando com a mãe e tudo mais, ela percebeu que foi uma questão de erro médico. E aí a gente teve que também dar uma reinventada, correr atrás de um advogado e tudo mais, para poder comprovar essa situação. E teve que ir, teve a exumação do corpo e tudo mais, e o pronto-socorro não queria fornecer também os prontuários, enfim, né? Foi uma situação toda muito diferente, que a gente nunca esperava passar, mas também exigiu da gente parar, né, desse jeito, rezar e pensar, e agora? Como é que eu posso ajudar? Com quem eu posso falar? Quem o Senhor pode me mostrar para eu poder ajudar essa mãe? E assim, Mike, para a gente poder entrar um pouquinho mais adentro dessa questão da criatividade, no seu pessoal mesmo, na sua relação com Deus, assim, como que você alimenta essa questão da criatividade? O que você faz, então, o que você pode deixar como dica para a gente poder fazer também? Eu acho que, assim, como eu respondi, né, na última vez, o primeiro passo para a gente querer e conseguir ajudar é estar disponível. E aí, conforme a gente vai se deparando com o serviço pastoral, o encontro com as pessoas, essas demandas vão aparecendo. Então, eu acho que é um movimento até muito involuntário, né, daquele que quer ajudar, procurar crescer, procurar se desenvolver em algumas áreas, né? Então, nesses 5 anos, né, quase 5 anos de Vicentino, o estudo, a troca com outros vicentinos, né, outros grupos de outras paróquias, né, para que nesse contato com outras experiências, também com o estudo, eu pudesse desenvolver outras formas criativas, né, de lidar com isso. Então, assim, a dica que eu deixo, né, para qualquer pessoa que
que queira ajudar alguém, né, que esteja disponível para ajudar, é que ao ter um coração disponível, ela também tem uma abertura ao crescimento, né? Esse desejo de melhorar, esse desejo de se desenvolver, né? E aí é isso, usar esses recursos, ouvir quem é mais experiente, buscar uma leitura, buscar um curso às vezes, né? Para melhorar a nossa capacitação e a forma também como a gente presta esse auxílio ao voluntário, né? Exatamente. Nesse momento a gente vai ver um vídeo que o Padre Tiago gravou pra gente, falando a experiência de um santo, onde está relacionado à criatividade e à caridade. É com você, Padre. Olá, queridos irmãos e irmãs. Gostaria de falar um pouquinho sobre Dom Bosco. São João Bosco, sacerdote católico diocesano, que viveu na Itália no século XIX e de forma muito criativa foi um homem que fez caridade aos jovens e crianças. Mas sabemos que a caridade que fazia São João Bosco tinha uma finalidade última, que era a salvação desses meninos, desses jovens. E Dom Bosco, para atrair os jovens, ele se colocava no meio deles como mais um. Mas claro, não como um jovem qualquer, mas como um sacerdote, mas entendendo o coração dos jovens. E por isso ele fez dos seus oratórios, ou seja, o lugar aonde se reunia com os jovens, um lugar de oração, de recepção de sacramentos, né, de educação. E por isso São João Bosco, confiando na Virgem Maria, na Virgem Auxiliadora, fundou a Ordem dos Salesianos, né? Ou seja, que é uma ordem que tem um carisma de educar, né? Ele formou então um método novo de educação, construiu uma enorme basílica de Nossa Senhora Auxiliadora, sem auxílio nenhum, ou seja, sem dinheiro algum, apenas confiando na providência divina no dia a dia. Assim foi a vida de Dom Bosco. É um homem que, confiando em Deus, confiando na providência de Deus, fez grandes obras, porque Dom Bosco sonhava grande. Dom Bosco confiava em Deus e sabia que ele assim poderia ser instrumento dele. Obrigado, Padre. Muito bom. Para a gente ouvir história de santo é muito edificante e ajuda a gente na caminhada, né? É o maior exemplo que a gente pode ter. E voltando aqui, eu perguntei para o Mike sobre como ele faz para alimentar essa questão da criatividade no pessoal dele. Milena, queria saber assim com você em relação à criatividade num todo, no corpo da igreja. Então, enquanto grupo, né, enquanto pastoral, acho que a experiência que mais engrandeceu a gente foi justamente agregar mais pessoas no trabalho. E eu falo isso muitas vezes, eu agradeço ao catecumenato, a equipe, né, a estrutura toda, a questão do estágio pastoral, porque o catecumenato também abriga muitas pessoas diferentes e ali elas também se integram nas pastorais e trazem uma experiência toda nova, uma visão diferente. Então, quanto mais a gente foi abrindo, né, tentando se moldar para que as pessoas pudessem chegar, melhor foi para nós. Quanto mais pessoas vieram, uma ideia nova, um é da área da saúde, um é pedagogo, um é professor, então já consegue falar com uma mãe, com uma criança, fala de uma doença, e faz um grupo. Então, assim, engrandece muito a gente. E a gente percebe que, como diz a palavra, né, muitos membros diferentes formam um só corpo em Cristo. Verdade. E acho que isso engrandece a experiência. Trabalhar com os outros engrandece a experiência. E isso também é importante falar, né, como você citou sobre isso, que a gente vê que a igreja está atenta a tudo isso, né? Ela está atenta a ouvir o outro, a ir ao encontro ao outro. A gente se dispõe a ajudar e se bota disponível para ajudar. A gente faz o nosso ordinário, mas também não deixa de buscar o extraordinário, né? No ordinário. Isso é importante também a gente falar para as pessoas, né? Para elas entenderem que a gente não está deixando de fazer os nossos deveres, mas também está buscando fazer a mais, fazer o além, né? Eu acho que o maior exemplo disso é Jesus Cristo, né? Que ele não fez aquilo só o que devia, ele fez o além. Ele veio dar plenitude a tudo aquilo que as pessoas já faziam, né? É verdade. Isso fica um maior exemplo para a gente também, né? Gente, é isso. A gente está chegando no final desse primeiro bate-papo, desse primeiro talk show.
E antes de sair, antes de terminar, eu queria que vocês não deixassem de curtir o vídeo, ativar o sininho e se inscrever no canal, porque tem muito mais por aí e vocês não podem perder, hein? Valeu, galera. Um abraço. Até mais, hein?